senhora concorda com a tese da imunização de rebanho? Não, ela não pode ser aplicada indistintamente. Mantendo todas as pessoas em casa, nós atrapalhamos a evolução natural da doença naquelas pessoas que seriam assintomáticos, como as crianças, e que a gente teria um efeito rebanho. Ou seja, a imunidade de rebanho para criança, a senhora orienta. O risco delas adquirirem a doença é 37,5 vezes menor do que dos adultos. Mas as crianças não vão para a escola sozinhas, secretária. Ela tem todo um corpo docente para poder funcionar. Ela tem os professores, tem toda uma equipe de funcionalidade e depois elas têm que voltar para casa. No contexto atual, nós sabemos que a doença confere uma imunidade mais eficaz do que a vacina que nós estamos utilizando. Antes de ser nomeada para o Ministério da Saúde, participou de pesquisas científicas e fez publicações, sobretudo na área de infectologia? Não, senhor. Vossa Senhoria mantém a sua indicação de cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento de Covid? Eu mantenho a orientação enquanto médica. Mantém. Hidroxicloroquina não é antiviral em estudo sério nenhum. O mundo começou a vacinação no dia 8 de dezembro. E nós tínhamos no Butantan 5 milhões e meio de doses prontas e mais 4 milhões em processamento. Sem contrato com o Ministério. Poderíamos ter iniciado a vacinação antes do que começou? Nós já tínhamos as doses. Ora, a não aceitação da primeira oferta significa 60 milhões até dezembro, né, de 2020. Mas tinha, inclusive, condições de chegar aos 100 milhões de doses. O depoimento de Vossa Senhoria, Dr. Dimas, é demolidor. É demolidor. É a prova mais cabal, mais até do que o depoimento da Pfizer, da omissão, da indiferença, do desinteresse daqueles que fazem esse governo. E não são 1.200.000, 1.500.000 mortos no Brasil porque governadores, porque STF, porque Congresso Nacional, imprensa, a comunidade internacional, a sociedade reagiu a essa tese. Falaram nessa reunião sobre necessidade de isolamento social, lockdown. Não foi discutido isso. Falaram sobre utilização de máscara. Não foi discutido isso. Na minha Falaram reunião, não. sobre aquisição de vacina. Então não se falava ainda na aquisição de vacinas. Eu não sei que gabinete de crise era esse de Bolsonaro, não. Porque tudo que se tinha que falar e discutir como medida, não se falava. Esse gabinete era o gabinete, na verdade, da cloroquina. A imunidade de rebanho é um fato. Ela acontece quando você tem uma grande quantidade de pessoas imunizadas ou que tenham tido contato com o vírus. Nós não podemos nos escudar por uma profissão milenar para desinformar a população, sob nenhuma hipótese. E muitos médicos se sentiram coagidos a fazer X ou Y. Quando a gente coloca politização ou polarização no meio de um ato médico, a gente já está fazendo tudo errado. A senhora fez uma opção que todos nós aqui vimos que foi extremamente bem intencionada, não é? Mas foi uma opção que continha um engano, o de que seria possível, diante de um governo que tem uma política, que é a política da morte, que é a política da fome, que é a política de impingir sofrimento à sua população, poder fazer um trabalho como esse. Numa pandemia, o mais importante é a gente evitar, e numa epidemia, o mais importante é a gente evitar que as pessoas se infectem. É uma coisa muito macabra se a gente for analisar de forma calma, tranquila. Tem um certo aspecto macabro nessa estratégia. Uma questão gravíssima, extremamente séria para a saúde pública. O Ministério da Saúde não teve o poder de aprovar ou de vetar. A decisão não compete ao ministro da Saúde. Não, compete sim. Claro que compete. Não, senador. No meio de uma pandemia dessa, com 475 mil pessoas, o que acontece com Vossa Excelência é o que aconteceu com os outros.
presidente não lhe ouve. Vossa Excelência não tem autonomia. Enquanto o senhor trabalha para um lado, o presidente da República desfaz pelo outro, dando o exemplo dele e desempenhando o efeito Bolsonaro na expansão da pandemia. E eu quero crer que o senhor não será um Pazuello de máscaras. A tese da imunidade de rebanho é criminosa. Vossa Senhoria, o ministro Pazuello, que eu acho também era bem intencionado, sabiam o que era certo de fazer, tinham que fazer o que era errado. Porque o presidente da República queria que assim fosse. Este governo negligenciou medidas não farmacológicas, negligenciou a compra de vacinas, negligenciou a testagem e agiu de forma temerária e dolosa ao adotar como medida de controle sanitário o uso da cloroquina. O plano de imunização que tivemos é um plano pífio. É um plano que não entra nos detalhes necessários para um plano de imunização que deve existir no país. Nós estamos pelo menos 6 meses atrasados em relação ao resto do mundo, que já descartou a cloroquina. E aqui no Brasil, a gente continua discutindo isso. Isso é negacionismo, senhores. Tem uma coisa que é a fé pública, né? Se a pessoa virou presidente, ele tem, no mínimo, uma credibilidade para virar presidente. E se ele fala, aquela fala tem algum grau de fé pública. E isso está sendo usado para levar as pessoas à morte.